Pode fazer. Olá, bom dia, turma 111. Bom dia, turma 112 e bom dia, turma 113. É muito bom revê-los outra vez, hoje no dia 19 de outubro de 2020, na nossa nona live do segundo semestre. Algumas lives nós não tivemos devido aos feriados que ocorreram durante o período, mas nós estamos hoje, no dia 19 de outubro de 2020, para iniciar mais uma atividade. Antes de iniciar a atividade, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da turma 111, 112 e 113. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas até o prezado momento. E esteja com cada aluno abençoando, protegendo e guiando, concedendo a eles um dia de ricas bênçãos, que eles possam estar protegidos por ti. Nos ajude nessa aula e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, eu quero parabenizar a turma 111, 112 e 113, aqueles alunos que já têm no primeiro bimestre nota 10, no segundo bimestre nota 10 e no terceiro bimestre nota 10. Ou seja, 30 pontos anuais. Parabéns para vocês que estão com 30 pontos anuais. Lógico, nas turmas 111, 112, 113, tem um ou outro aluno que ainda não entregou nada de atividade, mas vamos ver com a professora Marcele, esses alunos irão fazer essas atividades para ficar com notas todas em nota acima de 7. Parabéns para os alunos que alcançaram nota 10, depois 20 e depois 30. E nós temos 30 pontos no geral. Quero parabenizar o Brenner Rodrigues pela sua página no YouTube. Parabéns, Brenner, pelos seus conselhos, pelas suas orientações, por aquilo que você está fazendo lá na sua página do YouTube. Que Deus possa abençoar você ricamente. Também quero agradecer a Ana Paula Rodrigues e a Mariana Gross, porque elas vieram aqui em casa trazer um presentinho de Dia do Professor. Muito obrigado por esse teu grande esforço, pelo seu grande carinho, e que Deus possa abençoar você, tanto a Ana Paula Rodrigues, como também a Mariana Gross. E também recebi alguns bilhetinhos via e-mail parabenizando o Dia do Professor. Eu quero agradecer de todo o coração por ter uma turma tão querida como vocês, da turma 111, 112 e 113. Agora, nesse momento, nós vamos trabalhar com vocês. Quero colocar agora o nosso slide para trabalhar relacionado à atividade desse dia, dessa manhã, né? Nós estamos trabalhando nesse capítulo diferenciado. Primeiro, eu trabalhei com vocês os conceitos sobre o que é agricultura, tá? Sobre agricultura. Não, desculpa, o que é pecuária. Primeiro, eu trabalhei sobre o conceito da pecuária. Depois, eu trabalhei com o que é turismo rural. Hoje, vamos trabalhar o que é biotecnologia. E na aula a próxima, nós finalizaremos o assunto falando sobre o conceito de agricultura e os sistemas de tecnologia que nós temos dentro do sistema agropecuária, tá bom? Quem tiver a apostila em mãos, hoje você vai trabalhar bastante com a apostila que é da página número 12. E vamos falar sobre a biotecnologia.
semana do dia 19 a 22 de outubro de 2020, essa nossa nona live do segundo semestre. E hoje, como sendo o dia 19, nós temos um pedaço do assunto que é sobre biotecnologia e os problemas que tem ela. E na aula que vem, finalizo o módulo número 1 sobre o assunto de agricultura, que vai da página número 5 até a página número 9, falando sobre sistemas agrícolas, finalizando, então, todo o assunto sobre o módulo 1, agropecuária. Bom, o que é biotecnologia? Podemos ler com você, quem tiver a apostila, pode ler comigo lá na página número 12, na segunda coluna, diz assim, biotecnologia. Quem tiver em mãos poderá abrir a sua apostila para acompanhar a leitura de hoje. Hoje vou ler bastante e fazer os comentários sobre o mesmo. O conhecimento científico criou e aprimorou técnicas eficientes no aumento da produtividade agropecuária por meio da biotecnologia, que atua desde o melhoramento de rações animais até a manipulação genética na agricultura e na pecuária. O que é importante desse primeiro parágrafo que eu li, da página número 12, segunda coluna, onde está escrito biotecnologia, é o aumento da produtividade. Esse é o fator mais importante do primeiro ponto. Com o aumento da produtividade agropecuária, eu vou mexer com as rações dos animais, a manipulação genética, tanto da agricultura de pecuária, porque eu quero o quê? Produtos de boa qualidade e em grande quantidade. Hoje, no mundo em que nós vivemos, um mundo globalizado, eu preciso de produtos de qualidade e quantidade. Então, ali eu coloquei melhoramentos das rações animais, até manipulação genética na agricultura e na pecuária. E relacionado para a pecuária, nos diz o seguinte, a biotecnologia representa grande importância, uma vez que atua na indústria de medicamentos, vacinas, melhoria genética do rebanho e cruzamento de raças. E aí nós podemos observar, por exemplo, no estado do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, ele está elaborando uma vacina para essa pandemia do coronavírus 19, relacionado à aplicação e estudo em cavalos, né? Quem já pôde observar essa experiência que está sendo feita, então eles estão fazendo experimentações em cavalos e pelo que está sendo registrado, está sendo positivo e as reações também estão sendo positivas. Com isso, estão encontrando uma vacina para essa pandemia sendo feita aqui no estado do Paraná pela Universidade Federal do Paraná. Tudo pela biotecnologia da pecuária. Relacionada à agricultura, a biotecnologia atua na indústria do agrotóxicos. Eu vou falar o que são agrotóxicos. Pode ter pontos positivos e pode ter pontos negativos. E nos processos de manipulação genética, como a transgenia, que está entre os questionamentos mais polêmicos sobre os benefícios ou não do uso. Esses produtos chamados transgênicos, será que é ponto positivo ou é ponto negativo para a sociedade? Em pesquisas, se selecionam e se associam códigos genéticos entre as espécies e, como resultado, pode-se obter plantas mais resistentes a pragas, melhoria nutricional e maior potencial produtivo. Então, é isso que eles querem, encontrar produtos que sejam favoráveis para o crescimento de boa qualidade e grande quantidade. Agora, na página número 13, eu coloquei ali 13 pontos negativos. Olha só. Ainda não estão definidos os verdadeiros efeitos da transgenia para o ambiente e saúde humana. Ambientalistas alertam como fatores negativos. Poderão grifar lá, olha, quais são os fatores negativos nós podemos citar? Contaminação das plantações convencionais nas áreas próximas a cultivos transgênicos. Segundo ponto negativo,
contaminação do solo e das águas pelos agrotóxicos utilizados em grande quantidade, e com a chuva, essa vai levar esses sedimentos para a água do rio, e o rio leva todos esses elementos químicos prejudiciais ao próprio homem. Morte de animais importantes no controle do ecossistema, principalmente os anfíbios, e possíveis reações alérgicas e doenças graves no consumo, nos consumidores diretos e indiretos, que pode se apresentar, por exemplo, quando você usa os elementos chamados agrotóxicos como pontos negativos relacionados a essa estrutura. Então, você pode grifar esses pontinhos que eu citei na página número 13, na primeira coluna, ali tem os 4 pontinhos. Esses 4 pontinhos são os pontos negativos. Agora, em contrapartida, eu tenho os pontos positivos do mesmo. Então, está escrito ali, ó, para os defensores, a transgenia, os argumentos são semelhantes aos da Revolução Verde, como maior resistência às pragas, maior produtividade, maior lucro, possibilidade de resolver os problemas da fome mundial. Ou seja, eu ter grande quantidade de produtos, qualidade de produtos para a formação da população para não passar fome. Então, relacionado à biotecnologia, qual é o fator mais importante da biotecnologia que eu citei para vocês? É ter o quê? Quantidade e qualidade de produtos, independente se isso vai prejudicar o organismo humano ou não, eles querem ter o quê? Grande quantidade de produtos para estar no mercado. Ou seja, eles estão visando o lucro. Por isso que nós temos a biotecnologia. Na pecuária, nós falamos sobre medicamentos, sobre melhoria genética, e na agricultura falamos sobre indústria de agrotóxicos, manipulação genética, que é o próprio transgênicos. E no último ponto, eu li com vocês e comentei sobre pontos negativos e os pontos positivos relacionados, por exemplo, à biotecnologia. Então, esses são os fatores que você poderá colocar como positivo e negativo relacionado à biotecnologia. E hoje, com o aprimoramento, o homem quer só lucro, o homem quer só lucro atualmente. Então, ele tem que fazer o quê? Melhoria desses produtos. Por exemplo, a China, quando compra produtos do Brasil, ele não quer produtos transgênicos. Ele quer produtos o quê? Naturais. Mas, em contrapartida, quando compramos produtos vindo da China, quando chega aqui no Brasil, também nós vemos produtos o quê? Transgênico. O que acontece? O Brasil também fala o seguinte: nós queremos produtos naturais e não transgênicos, como vocês estão enviando. Como foi na última semana, ocorreu aqui no Brasil, produtos transgênicos vindo da China. Então, o Brasil impediu a entrada desses produtos, né? Já que a China só quer produtos naturais. Mas lá na China, eles têm produtos em grande concentração transgênicas. Para alimentar 1 bi de pessoas na China, tem que ter mais ou menos esses tipos de produtos. Agora, com essa biotecnologia, nós vamos ter o que nós chamamos de problemas agropecuários. Quais são os problemas agropecuários que nós temos? E você vai ver também na página 13, 14 e 15, quem tiver a sua apostila poderá abrir para ver os problemas que nós temos ocasionados, por exemplo, pelo próprio homem. E o primeiro problema que eu coloquei está escrito assim: ação antrópica. E se você acompanhar comigo na leitura da página número 13, na primeira coluna, diz assim, ó, a transformação do espaço natural em áreas para o cultivo de alimentos e para a criação de animais expõe o ambiente às condições de degradação. Porque cada vez que o homem vai explorando o solo, logicamente que ele vai tirando os nutrientes do solo. Como consequência disso, futuramente, o solo se torna o quê? Degradado. O que significa degradado? Não apresentando mais nutrientes conforme o período original do solo. E ele diz assim, ó, as atividades antrópicas,
entre parênteses, humanas. Então, a ação trópica é a pior ação que existe na questão do socioambiental voltado para a destruição do local. Atinge níveis de impacto ambiental diferenciados, pois cada área tem características físicas específicas e, portanto, apresenta níveis variados de fragilidade. E nós podemos observar, no Brasil, nós temos a zona climática equatorial, a zona climática tropical e a zona climática subtropical. E nesses três tipos de clima, nós vamos ter o quê? As suas características físicas, as suas específicas do local, e muitas vezes o homem modifica essa estrutura, e isso vai provocar problemas socioambientais futuramente, porque o homem, como eu já disse na leitura anterior, o homem está preocupado com a questão de lucro, economia, e não está preocupado com a qualidade da vida humana. E aí, vou citar com vocês, na página número 13, na segunda coluna, alguns problemas que você poderá grifar na sua apostila, tá? Então, primeiro nós temos lá, desertificação. Está na página número 13, na segunda coluna, depois está escrito saiba mais, 1, 2, o terceiro parágrafo. Diz assim, ó, o termo desertificação é utilizado para as regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, mas fenômenos semelhantes podem ocorrer em outros ambientes. Aí eu pergunto, por que ocorre o processo da desertificação? E a resposta é o quê? Por que ocorre o processo da desertificação? Pelo mau uso do homem no próprio solo. O solo se tornando degradado em áreas como áridas, em semiáridas ou pequenas formações de chuvas, essas áreas poderão ocorrer a desertificação. Um exemplo disso que nós podemos colocar no Brasil, essa desertificação, é que ocorre, por exemplo, na região do Nordeste, onde temos a região semiárida. Lá no Nordeste brasileiro, em algumas regiões semiáridas, já não se produz mais nada, porque o solo se torna desertificado. E ao o solo se tornar desertificado, o homem não tem como voltar atrás, perdeu os seus nutrientes. Arenização, no próximo parágrafo, você pode grifar. No Rio Grande do Sul, alterações semelhantes ocorrem na região sudoeste do estado, definidas como arenização. É o mesmo processo. O que significa arenização? Não tendo presença de chuva constantemente, e se o homem explorar o solo cada vez mais, vai explorando, tira, o solo vai perdendo seus nutrientes e futuramente esse solo se torna arenoso, um solo chamado arenização, devido ao quê? A falta de nutrientes e a falta de chuvas que ocorrem na determinada localidade. Quando ocorre isso, também o homem não tem como voltar atrás, perde seu solo. Como se pode observar, na região do sudoeste do Rio Grande do Sul, já essa arenização já é uma área perdida. Então, eu já estou colocando para vocês duas áreas perdidas no Brasil pela ação do homem. Pela ação do homem de explorar tanto o solo, né, em grande quantidade, e não tendo a presença de chuvas, vai provocar esses dois espaços, na região nordeste, desertificação, e no Rio Grande do Sul, na região sudoeste do Rio Grande do Sul, arenização. Também nós temos o terceiro processo, chamado de savanização. Você pode ler lá comigo o seguinte: na Amazônia, a ocupação do solo pela agropecuária tem produzido transformações classificadas como savanização. Ou seja, esses solos, eles vão ter o quê? Grande quantidade de umidade, muita chuva, muita água. E como consequência disso, a própria natureza, ela arca com essa umidade, formando, então, por exemplo, árvores que chegam a 70 ou 85 metros de altura na floresta amazônica. Isso é um ciclo natural biológico das próprias plantas.
Mas o homem, observando que a região amazônica tem árvores superiores a 70 metros de altura, ele falou o seguinte: vamos derrubar essas árvores e, como consequência, vão ter produtos suficientemente produzidos nessa região em grande quantidade e qualidade. Mas, quando derrubaram essas áreas, observaram que essas áreas se tornaram improdutivas pela grande quantidade de chuvas que ocorrem nessa área. Oi, bom dia, Maria Helena Camargo. Quanto tempo que eu estou vendo ela ali. Bom dia para você. E estou vendo também a Mariana Gross, que está com a câmera aberta. Bom dia para você. É tão bom ver vocês de câmera aberta, né? Bom, não é proibido fechar a câmera, mas é bom ver vocês, os rostinhos de vocês numa manhã de segunda-feira como essa, ok? Vocês, então, têm 3 pontinhos que eu coloquei: desertificação, arenização e savanização. São 3 problemas ocasionados pela ação antrópica do homem. Os 2 primeiros, como desertificação e arenização, pela falta de chuva. E a savanização, pela grande quantidade de chuvas que ocorre na região do sudoeste do Rio Grande do Sul. Tá? Vamos à página número 14, vermos agora mais alguns. Alguma pergunta, alguma dificuldade até o prezado momento nesse assunto? Não? Tudo bem, Brenner? Então vamos continuar. Professor, Oi? eu tenho uma pergunta, mas não é exatamente sobre esse assunto. Sim. Foi postado a aula sobre agricultura? Você pegou desde o início da minha aula de hoje? Sim. Sim? Lembra que eu falei que essa aula vai ser falada no vídeo? Ah, entendi. Vai ser a Obrigada. próxima aula, porque eu falei assim, primeiro nós falamos sobre o conceito geral de agropecuária, falei sobre pecuária, falei sobre turismo, falei sobre esses assuntos de hoje, e a última aula sobre conceitos de agricultura, tá? Para não misturar os Entendi, assuntos. Por isso que eu professor. coloquei como final. Tudo bem, Débora? Entendi, obrigada. Nada. Vamos agora à página número 14. Outro problema que nós temos, você pode ler na página número 14, são queimadas. E diz assim, olha, na página 14, entretanto, as queimadas efetuadas em pastagens, florestas e cultivos de cana-de-açúcar, além de destruírem parte da matéria orgânica superficial dos solos, emitem gases nocivos à saúde e agravantes ao aquecimento global. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, as queimadas. As queimadas, ela é favorável para acabar com as pragas, mas ele é desfavorável porque o que vai ocorrer? Ele vai tirar os nutrientes do solo. Isso é muito observado, por exemplo, em áreas de cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo, no interior do estado de São Paulo. Então, as queimadas, ele vai ter 2 pontos, positivo e negativo. Só que o ponto negativo é o maior de todos, porque ele acaba com os nutrientes. Para corrigir esse solo, eu preciso colocar adubos e fertilizantes no local onde foi realizado as queimadas. Quais são os problemas do agrotóxicos? Tem na página 14, diz o seguinte, olha, leia comigo. O problema torna-se ainda maior quando ocorre manejo incorreto do agrotóxicos. O que seria manejo incorreto? É você lançar muitos elementos agrotóxicos no mesmo período, no mesmo dia, no local. E principalmente se vier a chuva, isso vira uma confusão geral. Falta de cuidados especiais com o armazenamento de embalagens. Aplicação excessiva. Negligência quanto às orientações relativas às condições do tempo ideal para aplicação. Isso são o quê? Pontos que vai ser colocados. Uma banana e Fala, Lavínia. Tá ligado o microfone? Então, por exemplo, esses são os pontos negativos relacionados a agrotóxicos. Se nós lançarmos em grande quantidade os agrotóxicos no solo e em devido tempo, com a presença da chuva, tudo isso vai ser levado ao solo e também a regiões de vales fluviais. Outro problema que nós temos é a erosão. Na página 14,
Na segunda coluna, diz assim: a erosão dos solos é caracterizada pelo transporte de sedimentos. E vai provocar o quê? Esses sedimentos são levados pela presença das chuvas e leva, logicamente, esses agrotóxicos em grande quantidade. Agora, no ambiente hidrográfico, onde temos rios, lagos, córregos, cachoeiras, acumula sedimentos que intensificam o processo de assoreamento, ou seja, obstrução da água. A água não consegue passar lá para cá. E aí surge um grande problema nessa região. Vai ter essas inundações, vai provocar a erosão e o solo fica totalmente improdutivo nessa região. Tudo são consequências do próprio homem. Lixiviação é quando o movimento seria o quê? Provocado pela infiltração de sais presentes no solo, como o cálcio e o potássio no sentido vertical. Ou seja, lixiviação é quando nós temos a grande concentração de chuvas torrenciais, principalmente em clima equatorial e tropical. E isso aí, o solo se torna, leva todos os nutrientes. E para corrigir esse solo, eu preciso colocar cálcio e potássio para o mesmo. Laterização do solo, ela vai impedir que as raízes se prolonguem, vão se aprofundando no interior do solo, devido a elementos como alumínio em grande quantidade no solo. E o alumínio impede essa formação do próprio processo produtivo da infiltração das raízes. E calagem. Calagem seria o quê? Para corrigir essa lixiviação, eu aplico a calagem. O que seria a calagem? Aplicação de calcário para combater o quê? A acidez do solo. O outro problema ambiental é o problema chamado compactação. Essa compactação de solos, ela é muito provocada pelas máquinas que vão arar a terra, que vão, por exemplo, colher os produtos e até para os próprios animais, pela pressão exercida que os animais vão passando no solo. Isso vai provocando essa compactação dos solos, ou seja, o solo se torna duro, o solo se torna endurecido. Se o solo se torna duro ou endurecido, ele é impróprio para a realização das raízes se infiltrarem no próprio solo. Tá? Esse é outro problema que temos. E finalizando, o problema da salinização, né, que ocorre principalmente em áreas áridas e semiáridas, como ocorre, por exemplo, na região nordeste do Brasil. Você vê aqui nesse quadro que ação antrópica, desertificação, arenização, savanização, agrotóxicos, erosão, assoreamento, lixiviação, laterização, calagem, compactação dos solos e salinização são problemas provocados pelo homem. E o homem, ele vai tentando corrigir tudo isso através de elementos químicos, mas muitas vezes impede que tenhamos os nutrientes do próprio solo. Bom, gente, para o dia 27 de outubro de 2020, você tem a página 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 para tirar outro nota 10, né? Outro 10. Você já tem o 10 do primeiro bimestre, tem o 10 do segundo bimestre, tem o 10 do terceiro bimestre, e agora vamos iniciar o 10 do quarto bimestre. Vamos ver quantos alunos vão ter nota 10 nos 4 bimestres. E eu estou vendo aqui como a Mariana Helena Camargo tem 10 nos 3, né, Mariana? É isso, Mariana? Maria Helena. Mariana também. Mariana Grossa também tem os 10 nos 3. Vendo o rostinho dessas que estou vendo aqui, já tem essas... Beatriz Cardoso tem 30 pontos em tudo também, Beatriz Barbosa? Tem 10. O Breno também tem 10 em todos os 3 bimestres? A Ana Paula Rodrigues também? Isso. Agora eu não consigo mais falar com ninguém porque não vejo o rostinho dos outros. Mas eu gostaria que todo mundo completasse essa nota 10 em todos os bimestres. Isso é muito 10. Parabéns para quem alcançou os mesmos. Próximo assunto está aqui, Débora. Bom, próximo assunto é agricultura, página 5 a 9. Tá bom, Débora? Nesse assunto, vamos falar professor. sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado.
E vamos, então, à nossa querida chamada. Vamos ver quem está presente. A Bevânia. É só levantar a mãozinha ou gritar ou... Presente. Tá lá, a Bevânia já colocou. Ana Clara Rodrigues. Presente. Ana Luísa. Presente. André Oliveira. Presente. Ana Beatriz. Beatriz. Presente. Cibele. Débora. Eduarda. Presente. Felipe. Gabriel Borges. Gabriele Duda. Giovana Cunha. Professor, Oi. a Gabi Duda, ela tá. Ela tá, então eu vou justificar aqui. Obrigado, Débora. Giovana Victória. Juliana. Presente. Guilherme. Gustavo. Isadora. Professor, Oi. Ah, tá ali, já tô quando a vendo. Débora, Já coloquei quando a presente. Débora tava falando, travou pra mim. Tá bom, já tá lá presente. Viu o presente lá, Giovana? Tá lá? Isadora Tá bom. Maria. Júlia. Camille. Leonardo. Maria Eduarda. Mariana. Milena. Nicolas. Pedro Henrique. Pedro Gata. Presente. Sabrina. Já vi a Sabrina. Thaís. Presente. Victor. Victor não. Victória da Cruz. Vinícius Rodrigues. Yasmin. Presente, prof. Opa. Luísa Santos. E Presente. Luísa Santos e Luíse Franco. Presente. Ok, vamos para a turma 112 agora. 112 nos diz o seguinte. Adelton. Ele está sem Amanda. microfone, professor. Então está justificado lá. Amanda. Amanda Pereira. Qual, Amanda? Amanda A Pereira. Amanda Borato, ela falou que ela teve que sair um pouco antes, mas ela estava na aula. Então está justificado. Ana Paula Rodrigues. Eu. Beatriz. Tá aqui. Brenner. Bruno. Presente. Bianca. Presente. Camille. Cecília. Presente. Obrigado, Cecília, pelos comentários ótimos que você coloca lá no YouTube. Obrigado, viu? Celeste, Eric, Giovana, Gustavo. Presente. Não sei qual Giovana, por favor. A palma tá aqui, ó. Coloquei ali, palma, Isso. beleza. Gustavo Henrique, tá ali, já vi. Presente. Helena, Isabela Fernanda, Lavínia, Lucas, Eu. Lucas, Luiz Henrique, Tá sem microfone. justificado. Então, lá, Manuela, Maria Eduarda. Meu nome. Tá Oi? sem microfone, professor. Tá, a Maria A Eduarda. Manuela. A Manuela, tá. Deixa eu colocar a Manuela lá. Justificado, outras eu tirei fora. Maria Cristina, Mariana está aqui já. Matheus Eduardo. Matheus Henrique. Murilo. Matheus Milho, já coloquei ali, já. Presente. Murilo, já vi. Presente. Pablo. Pedro Tasca. Pedro Henrique. Sofia. Victória de Oliveira. Professor, tô aqui. É a Sofia. Victória Simões e Sofia. E Victória Boff, não? Tô Vamos- aqui, professor. O Boff Ô, tá ali? professor. Ah, Professor, então, peraí, ó. A Helena, ela também tá sem microfone e a Gabriela da 111 tá sem microfone também. Gabriela 111. E a Gabriele? Helena, tá? Da... Ah, tá aqui já, tá justificado. Certinho. Ah, tá. Deixa Beleza. eu ir para o 113 agora.
113. Alexandre? Presente. Desculpa porque não fui nas outras aulas, porque eu tinha esquecido. Tá bom, tudo bem. Ana Alicia, Ana Luísa, Brenda, Christian, Eduardo. Eu. Brenda tá lá, então já tem lá Brenda presente. Eduardo. Presente. Eduardo Januário. Eduardo, não, Enzo, tá. Enzo. Presente. Felipe. Gabriele. Giovana. Presente. Giovana presente. Isabelle Rosa. Júlia Cristina. Presente. João Vitor. Júlia Reiser. Reiser se encontra? Não. Julie Rios. Presente. Larissa. Lígia. Presente. Lucas. Lia. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Aqui. Helena. Maria Fernanda, tá ali. Nicolas. Rafael. Raíssa. Thaís. Vinícius. Rodrigo. Emanuele. Dirceu e Matheus. O Matheus está sem microfone, prof. Ok, obrigado, já justifiquei ali. Mais alguém que foi chamado ou não viu a sua chamada? Todo mundo? Mais o alguém? Nicolas da 113, ele está sem áudio. Quem, Brenner, faz o favor? O Nicolas da 113. Tá, Nicolas obrigado, já justifiquei ali, tá justificado. Mais alguém? Professor, você marcou meu nome? Eduardo tá ali, Cornel, ó. 113. Tá presente, Eduardo. Mais alguém? Ok, obrigado. Mais alguém? Todo mundo foi chamado? Todo mundo está em ordem? Ninguém mais? Professor, na hora que eu Oi. estava fazendo a chamada, não sei se você marcou meu nome, porque falaram junto. Você viu a tua chamada quando eu coloquei o pezinho lá, Lavínia? Professor, a tela não está sendo Não tá compartilhada. Não está sendo compartilhada a tela? Não. Aqui para mim tá. Mas tá aqui, tá presente. A Lavínia tá presente, tá bom? Você marcou a Maria Helena, professor? É que ela não tá Marquei sem Maria áudio. Helena. Aham, marquei Maria Helena da 113. Tá marcadinho, tá bom? Mais alguém? Ok? Vamos, então, terminar a nossa aula através de uma oração. Parabéns pelos alunos que fizeram as suas atividades e estão com nota 10 até o prezado momento. E no dia 27 de outubro, você já tem um capítulo no módulo número 1 sobre agropecuária para você apresentar essas atividades como nota 10. E na aula que vem, nós terminamos todo o assunto sobre agropecuária. Obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho e felicidades para vocês todos. Oremos? Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ter uma semana de ricas bênçãos, possam estar iluminados pelo teu grande amor. Fica conosco, é em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma, que Deus abençoe, tudo de bom para vocês, obrigado pelo carinho, pela sua participação, até o próximo encontro. Próximo Tchau, encontro, professor, dia obrigada. 26. Obrigada. Tchau, tchau, Tchau. felicidades, tchau, tchau. Boa semana. Boa semana para vocês também, obrigado. Falou, até.